Olá, pessoal, e agora a gente vai fazer o quê? Revisão. Vamos tratar os principais tópicos, tentar fazer aquela revisada no conteúdo para você ter aí uma boa atividade de sala. Então vamos lá para a gente fazer o nosso Tirando Dúvida e a nossa revisão da aula 31.2. Olha só, nós estamos falando sobre a segunda parte das reações envolvendo funções nitrogenadas. A gente já falou das aminas e das amidas e agora nós estamos falando dos aminoácidos e dos nossos nitrocompostos. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Nos aminoácidos, o que nós temos que entender? Eles são biomoléculas, né? Peptídeos de função mista. Então a gente tem a presença de mais de um grupo funcional. E quando a gente tem dois ou mais aminoácidos ligados entre si, eles formam as proteínas e apresentam essa seguinte estrutura aqui, ó. Nós vamos ter a presença de um grupo amino, que é o NH2, vamos ter a presença de um grupo carboxílico e de um radical R. Esse radical pode ser qualquer grupo orgânico e vai variar de um aminoácido para o outro. Mas o grupo amino e o grupo carboxílico, eles são fixos. Eles aparecem em todos os aminoácidos. O que a gente precisa entender? Que no aminoácido nós vamos ter o que nós chamamos de carbono alfa. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. O grupo orgânico ligado ao nosso carbono alfa, a ele vai estar ligado o nosso grupo carboxílico e o nosso grupo amino. Então, aqui nós temos a representação de um aminoácido. Lembrando que esse grupo aqui, ele vai variar de um aminoácido para o outro, mas o grupo amino e o grupo carboxílico não, eles são fixos. Existem 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos mamíferos e apenas as plantas e os micro-organismos conseguem sintetizar todos estes 20 aminoácidos. Nos animais, nós classificamos os aminoácidos em duas categorias. Os ditos como essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir, e, portanto, nós temos que fazer a ingestão destes através da alimentação. Por isso, a necessidade de você comer alimentos ricos em proteínas, que é para que, a partir dessas proteínas, o nosso organismo consiga fazer a quebra dela e obter os aminoácidos ditos como essenciais. Mas, professora, se o nosso organismo não produz, ainda assim, eu preciso dele? Sim, e eles são ditos essenciais justamente porque eles são muito importantes para o nosso organismo, porém, nós não temos a capacidade de produzi-los. E também nós temos a segunda categoria, que são os aminoácidos ditos como não essenciais. Porém, isso não significa que eles não são importantes. É só um modo de distinguir, porque esses aminoácidos, sim, o nosso organismo, né, o organismo dos mamíferos, dos animais, eles conseguem produzir. E aí, como a gente já consegue produzir naturalmente, não há essa preocupação de buscar alimentos que sejam ricos em proteínas destes aminoácidos, tá? Os alimentos ricos em proteínas apresentam os aminoácidos essenciais em diferentes quantidades. Outra parte da nossa aula nós falamos sobre os nitros compostos, que normalmente são compostos derivados de reação de nitração, que é uma reação que ocorre com hidrocarbonetos na presença do ácido nítrico, né? As reações de obtenção dos nitros compostos alifáticos, elas são mais difíceis e dão um rendimento mais baixo que os apresentados pelos nitros compostos aromáticos. Exige-se ainda também uma temperatura que chega a cerca de 400 graus Celsius para que ocorra essas reações com
os nossos compostos alifáticos, bem diferente das reações dos aromáticos, né? E aí na aula a gente viu alguns exemplos de reações com o ácido nítrico, como por exemplo a do propano, né? Onde o ácido nítrico reagiu com o nosso carbono secundário da cadeia, formando o nitro-isopropano como produto final. Dentre outras reações que nós vimos também, né? Mas nosso tempinho de revisão acabou e agora é hora de você brilhar fazendo a sua atividade. Eu vou ficar aqui aguardando vocês e a gente vem depois com o nosso Tirando Dúvidas. Estava revisando a atividade de hoje. Sinceramente, estava fácil demais. Ixi, vocês fizeram de olhos fechados, com certeza. Não teve que desenhar grandes estruturas, não teve que fazer nomenclatura. Eu vou até rever que a gente precisava de uma atividade mais assim puxada para vocês. Eu sei que vocês acertaram todas as questões, mas como é de praxe, nós vamos fazer a correção e a explicação individual de cada uma delas. Então, vamos lá com a gente para o nosso Tirando Dúvidas. Olha só, questão número 1, que eu acho que foi uma das questões mais fáceis que teve nessa atividade, diz assim: sabemos que os aminoácidos são as moléculas orgânicas que formam as proteínas. Todas as proteínas são formadas por diferentes aminoácidos que se combinam de formas diferentes. Sabemos que existem 20 aminoácidos e que alguns podem ser produzidos no nosso organismo, outros, no entanto, devem ser ingeridos na nossa dieta. Os aminoácidos que não podem ser produzidos pelo organismo são chamados de... muito fácil. Letra A, eles são chamados de desnecessários? Não, né? Todos os aminoácidos são necessários, sim, mesmo aqueles que o nosso organismo produz. Todos são necessários. Então, a letra A já, ó, tá fora de questão. Letra B, eles são chamados de alimentares? Não, né, gente? Não é porque a gente se alimenta de alguns produtos que têm os aminoácidos que eles são chamados de alimentares, né? E aí a gente viu na nossa aula que não é essa a resposta. Eles são chamados de inorgânicos? Tá longe de ser inorgânico, né, gente? Inorgânicos, a gente estudou algumas funções inorgânicas lá no primeiro ano. Como exemplo de funções inorgânicas, nós temos os ácidos, as bases, sais, os óxidos, né? Então, esses aminoácidos estão longe de ser chamados de inorgânicos. Eles são ditos como essenciais? Sim, eles são ditos como essenciais, porque eles são de fundamental importância para o nosso organismo. Não que os aminoácidos que o nosso organismo produz não sejam. A diferença está justamente aí. Porque os que o organismo está produzindo, eu não tenho que me preocupar de uma hora do dia parar e falar assim, ai meu Deus, está na hora de eu produzir aminoácido. Isso não é necessário, né? Porque o corpo vai produzir naturalmente, você nem vai perceber. Mas aqueles que o organismo não produz, você precisa sim ingerir eles através de alimentos. Porque na carência destes, aí você vai realmente sentir algumas coisas diferentes no seu organismo. Você vai poder se sentir, não ter tanto bem-estar como você tem normalmente. Vai ter algumas mudanças que vai ser perceptível com o passar do tempo e de acordo com a necessidade desse aminoácido no seu organismo. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Eles são ditos como essenciais. Eles não são chamados de especiais não, tá, gente? Comentário da questão. A alternativa correta é a letra D. Os aminoácidos que não podem ser produzidos pelos organismos são chamados de essenciais. Lembrando que esses organismos aqui refere-se aos dos animais, tá?
As plantas e os micro-organismos, eles conseguem sintetizar todos os 20 aminoácidos. Questão número 2. E olha, mais fácil ainda, essa questão aqui, acho que até minha cachorrinha respondia. Vocês acharam difícil? Creio que não, porque vocês são alunos top, eu tenho certeza que vocês acertaram essa questão logo de cara. Olha só o que fala na questão número 2. Os aminoácidos são biomoléculas que apresentam estrutura com características semelhantes, devido os mesmos apresentarem, em geral, os grupos funcionais. 2 pontos. Ele quer que você diga qual destas alternativas, da letra A até a letra E, apresenta os grupos funcionais que se fazem presentes em todos os aminoácidos, sem exceção. E nós falamos, né, na nossa aula, que o aminoácido normalmente ele é formado por um grupo R. Este grupo R aqui, ele pode variar de um aminoácido para o outro, que é ligado a um carbono alfa, né, ao qual está ligado um grupo amino e um grupo carboxílico. Não foi isso que a gente viu? Não é essa a definição do aminoácido? Então, em todos os aminoácidos, nós vamos ter sempre o grupo amino e o grupo carboxílico, uma vez que este radical aqui, ele vai variar de um aminoácido para o outro. Então, vamos lá, nas alternativas, ele fala um grupo éster e uma amida, nós não temos no aminoácido, então está fora. Na letra B, fala um grupo amino, olha o grupo amino aqui, ó. E um grupo carboxílico, olha o grupo carboxílico aqui. A letra B para mim está certíssima. Letra C, um grupo cetona e um grupo aldeído, não vejo. Letra D, um grupo álcool e um grupo cetona. E a letra E, um grupo amina e um grupo álcool. Então, só de observar as outras questões que estão, de fato, erradas, nós podemos chegar na conclusão que a alternativa B é a nossa alternativa correta para essa questão. Olha o comentário da questão que fala assim, ó, a alternativa correta é a letra B. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que apresentam, em geral, os grupos funcionais amino, que é o NH2, e o grupo carboxílico, COOH. Esse COOH é uma forma condensada de representar estas ligações aqui que ocorrem no nosso grupo carboxílico, viu, gente? Então, pode aparecer desta maneira aqui, explícita, mas também pode aparecer, deixa eu colocar para o outro lado, pode aparecer somente o COOH, tá? A química, ela tem isso, dessas linguagens de representação. E é muito importante vocês ficarem antenados que o mesmo grupo pode ser representado de mais de uma forma, tá? Então, essa representação refere-se ao nosso grupo carboxílico. E vamos lá no nosso Se Liga no Enem, que é a nossa questão número 3 da aula de hoje. E é uma questão adaptada. E fala o seguinte, o TNT, que é o trinitrotolueno, é um sólido amarelo, cristalino, muito explosivo, capaz de detonar com apenas uma temperatura de 80 graus Celsius ou uma fagulha elétrica. Isso se deve porque na sua estrutura existem átomos de oxigênio suficientes para que ocorra a combustão. Assinale a alternativa correta que indica a substância que, ao reagir com o ácido nítrico, produz o TNT. Então, o que ele quer? Ele quer que você determine, dentre as alternativas aqui que nós temos, qual delas, ao reagir com o ácido nítrico,
dá origem ao nosso TNT. Lembrando que o TNT ele é um trinitro, quer dizer que ele tem 3 grupos funcionais nitro. Ele vai aparecer na sua molécula, ó, esse carinha aqui, 3 vezes. Por isso que ele tem esse tri aqui, ó, trinitrotolueno. Só pelo nome, você mata essa questão. Qual é o nome? Trinitrotolueno, não é isso? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente faz uma reação com ácido nítrico, o nosso nitro composto, a gente coloca a palavra nitro no início e depois o nome da cadeia que está ligado a ele? Se eu tenho aqui, ó, o trinitrotolueno, significa que o tolueno é a cadeia que está ligada diretamente ao nosso grupo nitro, no caso, aos 3 grupos nitros. Aí você olhou o nome, olha como é que é fácil, e vai nas alternativas para ver qual delas satisfaz a essa nomenclatura. Aqui não está escrito trinitrobenzeno, está escrito trinitrobenzeno? Não, então a letra A está fora. Está escrito trinitropropeno? Não, né? Então a letra B também sai fora. Está escrito trinitrotolueno? Está. Então a letra C tem tudo para estar certa. Ali está escrito trinitroisopropano? Também não. E também não está escrito trinitrobuteno. A nossa alternativa correta é o tolueno. Olha só aqui a reação. Aqui nós temos o tolueno. Como você vai identificar? Eu tenho aqui o CH3 ligado diretamente ao meu benzeno e eu vou ter uma reação com o ácido nítrico, aonde o grupo nitro vai substituir 3 hidrogênios do nosso tolueno. Ó. Cada um substitui um hidrogênio em particular, formando depois o nosso TNT, que é o trinitrotolueno. Aqui, ó, grupo nitro, grupo nitro, grupo nitro. A gente teve a substituição dos hidrogênios do tolueno pelo grupo nitro e a saída de 3 moléculas de água. E aí a nossa alternativa correta, de fato, é a letra C. A substância que reagiu com o ácido foi o tolueno. E aí a gente vai encerrando mais uma aula da nossa unidade 2. Lembrando que a nossa avaliação já está aí, ó, virando a esquina, bem pertinho, não perca tempo, não deixe para estudar de última hora. Se organize, veja um horáriozinho e lembrando, tem dúvida? Manda uma mensagem lá para o teu professor, fala com ele, ele entra em contato com a gente e a gente tenta explicar da melhor maneira possível para vocês. No mais, a gente encerra a aula de número 31 aqui, a gente tem mais aula pela frente, a gente ainda tem algumas reações para aprender e desejo a vocês sorte desde já na avaliação e que vocês vão se preparando com calma para não ficar virando noite antes da prova, né, gente? Então, até a nossa próxima aula.